Eu me tranquei no quarto até passar em medicina, passei em medicina e eu tenho aqui 3 lições pra te ensinar nesse vídeo que vão te ajudar também na conquista da sua aprovação em medicina, se esse for o seu objetivo. Eu atualmente faço medicina na Federal, já estou no 7º período, no 4º ano da faculdade, mas a minha história com a medicina começou lá em 2020. Foi quando eu tomei a decisão de que eu iria me preparar pro vestibular pra passar em medicina. E nesse ano, a primeira coisa que eu percebi, logo lá no início da minha preparação, é que o trabalho que eu teria até a aprovação seria muito maior do que aquele que eu imaginava que eu de fato teria. Porque eu tive um ensino médio relativamente fraco, boa parte das matérias eu não dominava, inclusive eu nem sequer sabia o que é que eu tinha que estudar pro vestibular, então todo o processo de construção de conhecimento ia partir de um absoluto zero até uma progressão muito avançada pra poder atingir a nota pra passar em medicina. A primeira coisa que eu notei é que não daria pra passar em medicina estudando pouco. Eu percebi que eu precisaria estudar muito, porque ainda que a gente saiba que a qualidade do estudo é fundamental pro seu aprendizado, o tempo de estudo também define muita coisa, porque quem estuda por mais tempo, ou em tese, estuda mais conteúdos, se aprofunda melhor em cada assunto e consegue compreender melhor cada um daqueles tópicos. Então, a primeira objeção que eu tive que quebrar na minha mente era que eu teria que deixar de ser aquele cara que tem aquela versão estudo, que não gosta de estudar, e eu teria que começar a ter o gosto pelo estudo. Eu teria que me adaptar àquela realidade de ter que ficar horas e horas todo santo dia estudando. E foi ali que eu comecei a ter uma rotina mais densa. Então, eu comecei fazendo uma preparação com 7 horas de estudo por dia, 6 horas de estudo por dia eventualmente, e fui progredindo. No ápice da minha preparação lá, na metade do ano, havia dias em que eu fazia, por exemplo, cerca de 10 horas de estudo de maneira consecutiva. Era um pouco pesado? Sim, porém era para mim necessário, porque eu não tinha bagagem alguma de conhecimento e tudo aquilo teria que ser construído num tempo muito curto. A preparação vestibular tem aí aproximadamente 8 meses, 9 meses, 10, 11, 12 meses na melhor das hipóteses. Um outro ponto importante é que, cara, naquele ano, na medida em que o processo foi se consolidando, na medida em que eu tive que repetir aquela rotina de estudos todos os dias, eu percebi que eu tinha que ter um foco definido pra minha vida. Eu comecei a virar literalmente o psicopata do vestibular. Como assim? Eu basicamente acordava pensando na minha aprovação em medicina e ia dormir pensando na minha aprovação em medicina. Então, o meu dia a dia era em função de ser aprovado no vestibular. E isso persistia na minha mente até mesmo nos momentos em que eu não estava de fato estudando. Então, eventualmente, eu estava lá numa festa de aniversário de algum familiar e enquanto eu conversava com alguém, me vinha a lembrança na memória de que eu deveria estar estudando naquele momento. Ou de que amanhã eu vou ter que estudar o conteúdo X ou o conteúdo Y. E aquilo ficava me atormentando. E eu digo atormentando no bom sentido, porque eu até aproveito esse fato pra linkar com uma outra coisa que é, no ano de preparo, eu meio que me acostumei com o desconforto. Eu meio que me acostumei com aquela situação que, cara, sendo bem sincero, não é a situação mais prazerosa do mundo, mas era algo com o que eu teria que lidar ali durante vários dias.